O token da Pendle está mostrando um padrão muito interessante, então fica atento nos gatilhos de compra, a estrutura que pode estar apontando que o nosso caminho mais provável é para cima e, claro, também saber se proteger em caso de invalidação dessa leitura, tá? Vamos entender todos esses pontos, projetar os alvos e por que eu continuo otimista com o mercado de criptomoedas e cada vez mais ele me mostra que a gente está tendo uma janela muito boa para quem está pensando em entrar e conhecer o mundo cripto. Beleza? Então vamos dar uma olhada aí no token da Pendle. Antes, claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like. Super importante, ajuda demais o canal a continuar crescendo, vocês não perdem nenhuma atualização. E claro, nossa área de membros, está perdido, se torna membro do canal. Tá? Então vamos lá. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Primeiro, se a gente tira o zoom aqui, a gente já consegue identificar facilmente uma zona de suporte, né? Não é nenhuma mágica, não é de nenhuma dificuldade entender que esta faixa de preço entre 1,50 e 2 dólares é um suporte, é bem fácil. A gente teve um toque em julho de 24, depois em março de 25 e agora dezembro, janeiro de 26. Tá? Do mesmo jeito que a gente tem os topos aqui na faixa de 6 a 7 dólares como a nossa zona de resistência. Tá? Então a gente vê um movimento forte de alta, seguido de uma lateralização, tá? Que alguns veem também aqui uma bandeira, tá? Aí depende do ponto de vista de cada um, mas não chega a ser muito relevante a diferença. Mas nos mostra que claramente a gente está numa lateralização, onde a gente vai procurar oportunidades no fundo e observar o topo se vai romper. Basicamente é o que a gente consegue ver aqui, já batendo o olho no que o gráfico está nos mostrando. A gente teve uma oportunidade de comprar o token da Pendle barato, lá na casa dos 2,20, em março de 25, quando a gente trouxe aqui no canal justamente a análise aqui, o quanto era interessante compras aqui nesses patamares, e o mercado acelerou. Eu queria até que ele tivesse rompido esse topo já. Obviamente eu preferia. O mercado não quis, não tem o que fazer. Então ele foi lá, falhou no topo e voltou para essa região. E aí eu pergunto para você, se aqui, na minha opinião, era uma oportunidade de comprar, lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda que eu faço com o meu dinheiro, todo mundo tem o dever a estudar e tomar sua própria decisão, mas se quando a gente estava aqui, em março de 25 era uma oportunidade, por que que agora não seria? Tá? Se a gente está numa estrutura lateral. Então, são pontos assim que para mim, no meu jeito de ver, é muito óbvio. Sem contar que a nossa zona de acumulação está aqui. A gente está com essa linha laranja da metade inferior desse movimento lateral, mostrando aqui que as compras estão mais concentradas nessa parte de baixo. Tem mais negócio acontecendo aqui. Então, a probabilidade maior é que isso aqui funcione como um suporte muito mais eficiente do que essa zona aqui como uma resistência. Agora, quanto tempo a gente vai ficar batendo e voltando, não tem como saber. Quem está preocupado com datas, está no canal errado. Aqui eu não dou a menor bola, isso aqui vai ficar nessa lateralidade por um mês ou 2 anos. Para mim, o que importa é estrutura. E estruturalmente, acima de 1,50 dólar, para mim, é uma questão de tempo até a gente fazer o nosso movimento de alta. Por isso que, na minha opinião, todas as vezes, especialmente de maio de 25, de março de 25 e dezembro e janeiro de 26, onde a gente já tinha aqui já o segundo e terceiro toque, eram ótimas oportunidades de comprar. Isso aqui é uma zona de FIBO deste movimento de alta. Então, assim, ó, o contexto para isso aqui funcionar como um fundo tem todos. Zona de FIBO, terceiro fundo, lateralização, zona de negociação pesada na parte inferior desse movimento. Então, assim, ó, tá tudo muito bonito aqui no gráfico semanal. No gráfico diário, fica ainda mais bonito, porque observem que a gente teve aquele caos do dia 10 de outubro, o mercado recuperou, e depois ele veio devagarinho caindo dentro deste canal de baixa, até que em janeiro ele rompeu esse canal. E agora a gente está justamente testando a parte superior desse canal de cima para baixo, ó, mostrando como possível suporte. A gente teve bons volumes dia 20 e 21 de janeiro, inclusive tentando quebrar, ó, essa nova bandeira aqui. Então, para mim, eu estaria neste exato momento comprando o token da Pendle se eu gostasse do projeto e quisesse investir. Tá? Pensando em altcoin season, pensando no ciclo de alta das altcoins, para mim, isso aqui é uma ótima, ótima oportunidade. Claro que se a gente voltar acima dos 2,50, fica mais bonito ainda. Porque aí a gente romperia este pivô de alta e voltaria abaixo de fundos importantes aqui
justamente na casa dos 2,50, tá? Então, o que eu ficaria agora observando? O rompimento dos 2,50 fez o pivô, a probabilidade da gente reverter essa tendência de baixa e voltar a subir, na minha opinião, é muito grande. E eu só ficaria realmente preocupado se a gente começasse a trabalhar abaixo dos 1,50, que é o que eu acredito que não vai acontecer. Mas claro, a gente tem que estar sempre preparado para qualquer cenário, tá? Então, com tudo isso posto, vamos agora projetar os alvos, para onde a gente vai, rompendo essa estrutura realmente para cima. Qual é o nosso alvo de altcoin season eufórica? Qual é o nosso alvo caso quebre essa estrutura e anule a nossa leitura? Vamos fazer todo aquele contexto, deixar vocês preparados. Mas antes, como sempre, ó, quem não tem cartão cripto, que a gente usa, recomenda o cartão da Redot Pay, uma das melhores provedoras aí de cartão cripto do mercado. Tá? Usando nosso link, claro, vocês atribuem nosso conteúdo, ganham $5 e vão ter acesso a um ótimo cartão. Funciona aí com Apple Pay, Google Pay, tem cartão físico, Pix, cashback, não tem sede no Brasil, não paga IOF, cara, é só benefícios. Aproveitem aí e cliquem no primeiro comentário fixado e se cadastrem na Redot Pay. Vamos lá, alvos agora para o token da Pendo. Vamos partir do princípio que tudo que a gente vai projetar aqui, não vamos perder o $1,50. Se perder $1,50, anula essa leitura e deu errado. A gente vai buscar patamares inferiores, tá? Porque se a gente perder essa estrutura de lateralização, o mercado provavelmente vai acionar stop dessa galera toda e a gente vai ver um despejo gigantesco, levando o token da Pendo a patamares para lá de intrigantes, vamos dizer assim, porque eu acho a probabilidade disso acontecer muito pequena. Mas vamos levar em conta que a gente não vai perder 1,50. Não perdendo 1,50, então a gente vai mirar aqui nessa zona da mediana deste canal lateral, que hoje está aqui na casa dos $3. Pelo preço de hoje, uma alta de mais de 50%. Depois, óbvio, nós vamos brigar lá na casa dos $6, $7. Mais ou menos aqui uns 18, uns 209% de alta, perdão. E a partir do rompimento dessa estrutura que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Nós temos alguns alvos, que é a projeção dessa lateralização para cima, que levaria a gente lá para casa dos 27 a $38, e pelo preço de hoje, uma alta aí de mais de 1.200, 1.300%. Já dá para considerar isso uma alt-season completamente satisfatória. E a gente pode também, quem sabe, até replicar este movimento aqui para cima, tá? Então a gente veria o token da Pendo podendo chegar lá na casa dos $100. Mas aí, claro, a gente está falando de uma alta aí de mais de 4.500%. É um cenário muito mais otimista. Eu não ficaria tão apegado nele por enquanto, embora eu seja confiante, tá? A gente tem que primeiro comprar bem. Depois a gente vai procurando os alvos de realização. Mas eu focaria primeiro nesses três alvos, na casa dos 3, depois nos 6, $7 e nos mais otimistas aqui na casa dos $30. O resto depois é euforia e a gente vai acompanhando. Beleza? Não esqueça então de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like. É super importante. Dê uma olhada nos outros dois vídeos que estão aparecendo na tela para vocês. Valeu!